Bom dia, gente! Bom dia! Vamos entrando aí. Deixa eu esperar o Instagram chamar as pessoas pra live. Vamos lá! Aquela preguiça daquele dia horroroso que tá aqui em São Paulo hoje. Um frio, um ventinho, chovendo. Aquele dia da gente realmente querer ficar em casa, enfiada embaixo da coberta, sem fazer nada. Mas não é a realidade, né, minha gente? Hoje eu já acordei cedo, já fui treinar, aí agora tem a live. Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindos aí, vou começar a live. Lembrando que essa live não fica gravada aqui, tá? Ela fica sempre depois, eu disponibilizo ela no YouTube. Então, se vocês quiserem ver as lives, estão todas as lives lá, tem bastante conteúdo. Só vocês entrarem lá, entra no YouTube, Carol Baldin Baby Planner, vocês vão achar todo o meu conteúdo lá, as lives gravadas, que às vezes eu sei que o horário não ajuda muito, às vezes vocês não conseguem, estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa, estão com as crianças, enfim. E às vezes esse horário não consegue ser um horário, né, o melhor possível. Mas o importante é que o conteúdo tá aqui. Se você não conseguir assistir agora, você assiste depois. E qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar, tá bom? Bom, seguinte, que sempre vira e mexe tem gente nova aqui, tá? No meu Instagram. Então eu vou explicar direitinho o que é uma Baby Planner pra vocês, tá? Baby Planner é uma especialista materna, tá? Que ela orienta as gestantes com todos os preparativos para a chegada do bebê e no pós-parto também, tá? Então, se você me acompanha há algum tempo aqui, você viu que recentemente eu lancei um curso novo, além da certificação de Baby Planner, né? Que é um curso que ensina você a montar e vender lista de enxoval personalizada. E qual a diferença disso, né? De vender sua lista de enxoval de bebê e trabalhar como Baby Planner, tá? Assim, quem aprende a vender lista de enxoval só vende lista de enxoval. Só que a Baby Planner é uma especialista. O que isso significa? Que ela atua em mais frentes de trabalho, tá? Quais são essas frentes de trabalho da Baby Planner? Já que a gente tá falando sobre Baby Planner, vamos focar bastante aqui nesse assunto hoje. Porque o que eu vou falar hoje aqui pra vocês é o que vocês precisam saber para vocês serem uma Baby Planner, para vocês trabalharem com isso. E eu listei 10 itens aqui que eu acho importantes, que estão relacionados a oportunidades do mercado, relacionados ao mercado em si, a profissão, o perfil. Eu acho legal vocês pegarem aqui comigo essas informações, se vocês estão com interesse nisso, tá bom? Então vamos lá. O primeiro frente de trabalho da Baby Planner é o cronograma da gravidez. O que isso significa? A Baby Planner ela passa para a gestante, óbvio, de uma maneira personalizada, de acordo com a semana que ela se encontra. O que ela precisa semana a semana fazer durante a gestação, para não ter problema de esquecer nada, de ficar em cima da hora. Então, por exemplo, uma coisa que atrapalha muito é a questão dos móveis do quarto, porque às vezes demora, né, para ficar pronto, para fazer o pedido, não tem pronta entrega normalmente, então tem que fazer o pedido, daí a fábrica, às vezes final de ano demora mais, tem que se atentar a isso. Então assim, tem vários detalhezinhos que a Baby Planner ajuda essa gestante aí com os preparativos. Com a parte dos eventos relacionados à chegada do bebê, então chá de bebê, chá de fralda. Aí tem também a questão de fazer a lista de enxoval, quando que precisa comprar as coisas. Vamos começar a organizar, lavar roupinha. Então, o cronograma da gravidez, ele mostra exatamente tudo isso ali pra gestante, semana a semana, o que ela precisa fazer, tá bom? Aí a gente entra na outra frente de trabalho, que são eventos relacionados à chegada do bebê. Que é o que eu falei, são batizado, chá de fralda, chá de bebê. Pode fazer coisa online, né? Que depois da pandemia a gente aprendeu a fazer muita coisa online. A gente vai falar sobre isso também aqui como oportunidades. Por incrível que pareça, a pandemia trouxe algumas oportunidades para esse mercado. E aí a Baby Planner pode tanto organizar para a gestante o evento, né? O chá de bebê em si, por exemplo, batizado, qualquer coisa. Ou ela pode ensinar a gestante a fazer sozinha. Ela pode criar um processo de ensinar a gestante a fazer aquilo, tá? Não precisa necessariamente acompanhar coordenar esse evento em si, tá bom? Aí a gente passa para a lista de enxoval personalizada, que é isso que eu falei, né? Que é montar a lista de enxoval personalizada para o bebê. Ela vai entender o que essa gestante precisa e aí ela vai falar, olha, gestante, tá aqui essa lista aqui que eu recomendo pra você, com carrinho XY, com quantidade X de roupinhas, os produtos aqui e tal. E aí tudo detalhadinho ali, né, pro que a gestante precisa comprar, mas óbvio, pra ela fazer uma compra consciente. Porque tem muita coisa aí pela internet que não necessariamente funciona para cada pessoa,
né? Então não necessariamente o que eu comprei pra mim vai funcionar pra todo mundo, certo? Então tem essa questão que tipo tem que ser uma coisa personalizada. A gente entra depois no quarto do bebê, que ela não vai mostrar pra gestante, aqui cabe um berço, aqui cabe um armário, aqui cabe a poltrona, olha, a posição dos móveis tem que ser essa. Não, esse não é o trabalho da Baby Planner. O trabalho da Baby Planner é orientar o que precisa no quarto e como que ela vai escolher esses móveis. Porque às vezes a gestante tem ajuda, por exemplo, de uma decoradora, né? E aí a decoradora fala, nossa, essa poltrona aqui é incrível pro seu quarto, que não sei o que, vai combinar tudo, não sei o que. Só que não é uma poltrona confortável para ela amamentar, por exemplo. Às vezes é um homem que tá fazendo a decoração, às vezes é uma mulher que não teve essa experiência, que não tem noção disso. Como é que vai escolher um berço, né? O que o berço precisa ter por questão de segurança, por uma questão que realmente vá ser funcional ali pra gestante. Então é isso o trabalho da Baby Planner. Qual é o enxoval de quarto, enxoval de babá, se precisar... enxoval de banho, enfim, qual a quantidade, parte de decoração, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo. E aí ela ajuda com essas informações, tá bom? Junto com o quarto, a gente tem a frente de trabalho Baby Organizer. O Baby Organizer, talvez vocês já estejam familiarizados com esse termo, tá? É a parte de organização física, tá? Do quarto do bebê e do restante da casa para a chegada do bebê. Então, essa pessoa, né, a Baby Planner, ela vai organizar ali as gavetas, os armários, vai fazer as dobras direitinhos, tudo para deixar de uma maneira funcional para a mãe. Relacionado também a uma questão de segurança. Então, por exemplo, existe uma lógica para ser organizada o trocador do bebê para que a mãe consiga trocar o bebê e consiga pegar os itens no trocador, por exemplo, né? Tem que ficar tudo perto, não pode ser coisa longe. Então tem tudo, como é que a gente vai arrumar a cozinha para colocar os itens do bebê, o banheiro, enfim. Então essa parte de Baby Organizer entra nessa parte física organizacional, tá? E a gente tem também a segurança da casa. A segurança da casa é uma coisa que às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que eu vou me preocupar com isso, né? E normalmente é o tipo de coisa que a pessoa só se preocupa depois que acontece algum acidente, né? Então, assim, sim, precisa ser feito alguns ajustes na casa, desde a grávida, né? Alguns cuidados, porque, por exemplo, a grávida perde um pouco o ponto de equilíbrio ali em função da barriga, do peso. E aí ela precisa de algumas coisas pequenas ali para ajustar ali no dia a dia dela que pode ajudar ela, certo? Aí depois o bebê começa a engatinhar, começa já a pegar algumas coisas na mão. Então aí começa a ter algumas coisas que a gente tem que preparar a casa para deixar ela segura para o bebê. Então, assim, não é um assunto tabu, pelo contrário, é um assunto que tem que ser falado e pouco a gente trabalha com isso, é uma super oportunidade, tá? A gente tem a parte de ir da maternidade também, que a Baby Planner mostra pra gestante tudo que ela precisa levar pra maternidade. E assim, cada hospital tem um jeito de trabalhar, cada hospital tem suas regras. Cada cidade, tipo, não adianta você falar, aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum você comprar roupinhas de linha, de lã, pra levar pra maternidade, né? Dependendo mas de linha, principalmente, aquelas coisas mais bordadinhas, mais bonitinhas. Só que se você vai para uma maternidade, por exemplo, atende uma gestante que está no Nordeste, por exemplo, isso não é uma roupa confortável para a criança, né? Porque é muito calor. Por mais que ela esteja dentro do ar-condicionado, precisa ver a questão de sair no dia que sai da maternidade, como é que funciona o hospital lá. Então, assim, é tudo uma questão de personalizar, de adaptar com a realidade de cada cliente. Isso vocês aprendem no curso de Baby Planner, né? E por último, a última frente de trabalho, que são os cuidados com o recém-nascido, que daí a Baby Planner ensina para a gestante tudo que ela precisa saber ali de parte de troca de fralda, de banho, de higienização, de troca de roupinha, a parte do pós-parto, de organização da nova rotina, porque a gente sabe quer dizer, a gente não, né? Quem tem filho sabe que depois que você tem filho, a sua vida muda completamente, a sua rotina muda completamente. Então tem um ajuste sim, até por uma questão de treinamento de funcionário, por exemplo, o que faz a babá, o que faz a ajudante que cuida da casa, cuida da comida. Então tem várias coisas aí dentro dos cuidados com o recém-nascido que a Baby Planner pode trabalhar. Carol, a Baby Planner precisa oferecer todos esses serviços? Não, ela não precisa oferecer todos esses serviços, ela pode escolher os serviços que ela quer trabalhar, tá? E aí tem o seguinte, muita gente fala assim, que já trabalha, né, no mundo materno, pode adaptar também com o que vocês fazem, né, essa realidade Baby Planner. Então,
Eu vou falar um pouquinho disso nesses 10 itens que eu vou listar pra vocês. Deixa eu só me servir um pouquinho de água aqui. E aí isso é uma das coisas que estão aí, que é importante, né? Que é uma oportunidade. Então, eu sou lojista, eu sou consultora do sono, sou consultora da amamentação. São coisas que estão relacionadas com a profissão de baby planner, que pode ser uma coisa que agregue aí pro teu trabalho. Então, eu tenho uma loja e as pessoas vivem me perguntando, né? Como é que eu faço pra agregar aqui valor, para ajudar essas gestantes, porque elas compram uma mamadeira e elas querem saber o que vai na mala da maternidade. Tá aí uma oportunidade de você vender uma assessoria junto com a tua enxoval, entendeu? Então tem vários pontos aí que podem ajudar. Assim, gente, quando eu lancei o curso de lista de enxoval, foi pensando nas mulheres, porque vocês estão vendo que são duas coisas diferentes, né? Que eu falei, da lista de enxoval e de baby planner. Então, quando eu lancei a lista de enxoval, foi pensando em algumas mulheres que têm vontade de ter o próprio negócio no mundo materno, de começar de alguma maneira isso, só que talvez baby planner fosse um passo muito grande, né? Porque baby planner é uma especialista. Quem vai fazer o curso de baby planner quer se especializar ou quer já começar com mais conhecimento, tá? Então, assim, essa pessoa não tenho tanto tempo, não quero, tô com medo, o investimento da certificação é menor. Então, assim, tudo é diferente, tudo é mais simples para dar esses primeiros passos. Então, seria uma possibilidade mesmo dos primeiros passos, né, em direção ao mundo materno, ela ter seu próprio negócio no mundo materno. Agora, Carol, quero começar como baby planner, vambora. Você não precisa passar primeiro pela lista de enxoval para depois ser uma baby planner. É só uma opção de caminho, tá? Então, assim, quem começa trabalhando como baby planner, que vocês vão ver aqui todos os pontos que eu vou trazer para vocês aqui, são coisas muito boas que a profissão traz, tá? E é uma coisa muito mais completa, né? Então, assim, as duas coisas são boas, só que o baby planner é um negócio muito mais completo, tá? Assim, fica a seu critério por onde você quer começar. E assim, não sei se é o caso de alguém aqui, pode ser que sim, mas eu fui parar no mundo materno trabalhando como baby planner porque eu decidi sair do mundo corporativo porque eu vi que eu precisava de mais flexibilidade de tempo. O que aconteceu? Minha filha nasceu e eu vi que eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas ali. Eu queria ter tempo de fazer algumas coisas com ela, né? De poder acompanhar o dia a dia dela. Só que o que eu fazia na época, com o que eu trabalhava na época, isso não era uma opção para mim. Não tinha como, né? E aí eu descobri a carreira de baby planner e junto com isso eu descobri alguns benefícios que a carreira de baby planner traz, né? Eu fui em busca de flexibilidade de tempo. E eu achei muito mais coisa além disso. O que eu achei? A possibilidade de ter uma carreira rentável, tá? E ainda trabalhar com algo que eu gostava. Isso, assim, pra mim, não tinha... Assim, eu brinco, né? Um milagre, assim, porque eu tava achando coisas ali que eu nem imaginei que eu fosse conseguir ter. E aí agora eu quero que você pare e pense o seguinte, né? Porque se você tá aqui assistindo essa live, mesmo que seja gravada, que você esteja assistindo depois, alguma coisa te chamou a atenção nesse conteúdo, né? Então, assim, se você tá aqui, pergunta, aproveita esse momento. Carol, tenho dúvida nisso. Carol, nunca ouvi falar. Carol, eu não entendi direito essa parte. Carol, como é que funciona isso? Manda aqui. Não tem vergonha de falar. Aproveita esse momento aqui. Me manda depois no direct. Veja os meus conteúdos aí no Instagram. Tem muita coisa no YouTube. Porque, assim, talvez seja uma oportunidade muito legal pra você que tá chegando aqui, tá? E agora, só que assim, antes de eu responder as dúvidas, se vocês tiverem, pode ir mandando, depois eu paro pra perguntar. É o que eu falei pra vocês, eu levantei 10 coisas importantes aqui que você precisa saber sobre baby planner. Então assim, a primeira coisa que eu acho importante saber é o seguinte, que a gente sempre, quando resolve fazer alguma coisa diferente, seja qual o motivo for, a gente fala assim, pô, mas será que tem mercado pra isso? Será que as pessoas vão comprar, né? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Eu quero vender pijama roxo. Será que tem mercado de pessoas que só querem comprar pijamas roxo, né? Então é o seguinte, baby planner, qualquer coisa relacionada ao mundo materno é um mercado constante. Por quê? Porque só no Brasil, isso é um dado de 2020 do IBGE, tá, gente? Nasceram mais de 7 mil bebês por dia. O que isso significa, Carol? É muito bebê? É muito bebê. Só que também são 7 mil oportunidades de você conquistar uma cliente. O que acontece? Uma gestante, principalmente mãe de primeira viagem, eu costumo brincar que é uma página em branco. Isso por experiência minha própria de passar 2 vezes pelo fato de ser gestante e também
pelo fato de ter trabalhado há 8 anos aí no mundo materno, muito desses 8 anos como baby planner. E aí, gente, o que eu vejo? A gestante é uma pessoa que é um pouco insegura no sentido de informação, porque quando a gente entra hoje na internet, a internet tem de tudo. A internet, ela romantiza a amamentação, ela fala que a amamentação é difícil. A internet fala que você precisa comprar 50 mamadeiras e aí a pessoa não usa nenhuma mamadeira. Aí a pessoa te mostra um carrinho da princesa que mora num castelo, um carrinho gigante, só que você mora num apartamento pequeno que não vai passar o carrinho ali, as rodas entre os batentes. Então assim, não adianta a gente ficar procurando uma coisa ali na internet, né, se a gente não necessariamente sabe como é que aquilo funciona pra gente. Eu uso muito meu exemplo que quando eu fiquei grávida, a maternidade pra mim era um mundo totalmente paralelo. Eu não trabalhava com isso ainda, eu não sabia nem pra onde eu ia, o que eu tinha que fazer, nada, né? E o que acontece? Quando vem alguém e fala assim, eu sou especialista nisso, confia em mim, eu vou te oferecer esses benefícios, muda o negócio, muda totalmente, tá? Então por quê? Porque ela fala assim, ó, você sabe o que você tá fazendo. E eu não tô te vendendo um cronograma da gravidez, eu não tô te vendendo uma lista de enxoval, eu não tô te vendendo, sei lá, os cuidados com o recém-nascido. Eu tô te vendendo facilidade, eu tô te vendendo economia de tempo, eu tô te vendendo economia de dinheiro, eu tô te vendendo outros benefícios, né? Então, assim, a gestante, principalmente no momento de primeira viagem, a gente tem essa facilidade de conversar por causa disso, porque ela não sabe as informações. Quando ela vai buscar fora, as informações não se conversam. A vizinha não conversa com a cunhada, que não conversa com a amiga, cada uma fez uma coisa diferente, né? Então, assim, é um mercado constante e com possibilidade de crescimento, ok? Segundo ponto que eu levantei aqui pra vocês, oportunidade de trabalho pós-pandemia. O que aconteceu na pandemia, gente? Bebês continuavam nascendo. Vou tomar uma olhinha aqui de água. Só que as pessoas não podiam viajar, porque até então, né, é incrível fazer enxoval fora do Brasil. Sim, é incrível, é muito legal, eu fiz enxoval fora do Brasil. Só que hoje a gente tem, né, isso eu já falo há anos, a possibilidade de um mercado muito completo aqui no Brasil. Tanto de modelos, tanto de marcas, de tudo que vocês podem imaginar. Então, o que aconteceu? Essas pessoas que viajavam para fazer enxoval, que achavam que era tudo legal fora, tiveram que começar a olhar para o mercado dentro. As pessoas que trabalhavam em Miami começaram a atender aqui no Brasil, porque as pessoas não iam para lá. Ou seja, por que tem gente trabalhando lá, que mora lá, atendendo aqui? Cadê as pessoas que moram aqui, gente? Vocês estão vendo o gap que tem aqui, a oportunidade que tem de carreira aqui, de trabalho? E eu falo uma coisa para vocês, muitas gestantes procuram a Baby Planner para fazer a lista de enxoval. E aí a Baby Planner fala assim, então, só que além da lista de enxoval, eu vendo isso também. Olha a possibilidade que você tem de vender mais para essa mesma cliente, né? Então, assim, isso é uma oportunidade aí bem... Olha, que chique, da França! Ai. Só falo inglês, gente, não falo francês. E é o seguinte... Tem oportunidades grandes aí, né? Então, assim, as pessoas viram com esse movimento de fazer enxoval fora que tinha muita possibilidade aqui no Brasil, né? Então, começaram a olhar diferente aqui pra dentro, tá? Terceiro ponto, é uma carreira rentável. Eu vou falar pra vocês que eu atendi já uma cliente ganhando R$6.000 de serviço pra ela. Então, assim, que a conta que eu faço? Que você com uma cliente só, você consegue chegar mais ou menos, vender mais ou menos uns R$4.000. Isso depende de vários fatores, gente. Por quê? Porque eu preciso saber quanto tempo você vai ter disponível para trabalhar, ou seja, quantas clientes você vai conseguir atender, quantos serviços você vai oferecer, quanto tempo você demora para entregar cada serviço, né? Então, assim, não é uma conta pronta. E eu vou te falar, se vocês estiverem vendo gente aí prometendo, vocês vão ganhar R$10.000, com certeza não sei o quê, faz as contas antes para entender o quanto vocês precisam trabalhar para ter isso, né? Então, assim, é possível? É possível. Mas quanto tempo você tem disponível para fazer isso? Quanto tempo você vai se dedicar a esse trabalho, né? Então, assim, o legal aqui do Baby Planner, de novo, é que você pode oferecer mais serviços para a mesma cliente. E aí você tem a chance de ganhar
um ticket maior com isso, né? Então, se a gente for fazer uma média dos tickets aqui, tô fazendo um cálculo São Paulo, gente, tipo, que não, eu sei que não existe, que não é compatível com todas as cidades do Brasil ou fora do Brasil, mas assim, a gente consegue chegar numa média desses R$ 4.000, tá? Com uma única cliente, ok? Quarto ponto. É mais fácil vender mais serviços e ganhar mais do que vender menos serviços, né? Porque daí você tem que fazer um volume maior, que é exatamente isso que eu falei. Com o Baby Planner, você oferece mais coisas. Então, ela chega pedindo uma lista de enxoval, você fala, olha, então, também tem um cronograma, tem a parte de eventos, tem a parte de Baby Organizer e tal. Olha o tanto de coisa que você pode fazer essa gestante comprar de você, de serviços, contratar esses serviços de vocês. Se você vende, por exemplo, só um serviço, vamos usar a lista de enxoval de exemplo, você vende um serviço. Para você ter um ticket maior no final do mês, você precisa vender mais. É difícil? Não, só é mais trabalhoso, né? Porque você precisa conquistar mais clientes. A partir do momento que você conquista uma cliente, vende mais coisas para ela, é mais fácil. A partir do momento que você conquista uma cliente para vender um serviço, você precisa conquistar mais clientes para chegar no final do mês e você ter um montante de dinheiro aí maior, certo? Faz sentido esse raciocínio aí para vocês? É isso. Então, assim, não é ruim, só é mais trabalhoso, tá? Quinto item aqui. O Baby Planner pode ser uma especialização para pessoas que já atuam no mundo materno ou com venda, né, de produtos, que são comerciantes, que são lojistas, ou pessoas que oferecem serviços, então consultoras de amamentação, consultoras de sono, pessoas que treinam babás, enfim, próprio Baby Organizers, personal organizer. Então, assim, isso eu falei um pouquinho no começo da live. Tem várias coisas aí que vocês podem oferecer relacionadas ao que vocês já fazem. Eu tenho uma aluna, tem até live aí gravada aí no Instagram, dá uma olhada aí, passa no rolo de câmera, veja também no YouTube, que ela era fono. E aí ela fez um curso de Baby Planner, depois fez um curso de amamentação, ou fez um curso de amamentação e depois de Baby Planner, não sei. Mas eu sei que ela tem essas 3 frentes de trabalho, fono, Baby Planner e consultora de amamentação. Ela pega essa cliente na gestação, oferecendo o serviço como Baby Planner, oferecendo a preparação para amamentação, depois ela oferece o atendimento de amamentação depois que o bebê nasce e depois ela ainda pode ajudar com a fono se precisar. Olha o tempo que ela fica com essa cliente. Olha quantos serviços ela pode vender para a mesma cliente. Tá entendendo? Estão conseguindo pegar aqui o que eu tô querendo dizer? Então, assim, você tem uma loja de enxoval. Eu vendo produtos de bebê online ou numa loja física. Então, se você vende online, por exemplo, poxa, e se você pensasse em fazer o seguinte... colocar conteúdo ali nas suas mídias sociais sobre enxoval. A partir do momento que a pessoa te pergunta, que eu sei que elas perguntam, porque tem várias alunas que me relataram isso, que assim, compra uma coisa e cria um relacionamento com a pessoa, com a lojista, e aí ela fala assim, mas agora eu preciso que me ajude a escolher a banheirinha, agora eu preciso que me ajude a escolher o carrinho, eu não sei pra onde começar, e aí eu vi na internet isso, e aí eu não achei o modelo tal, porque a blogueira tem o carrinho Y, não sei o que lá. E a gente acaba passando uma consultoria de graça. E assim, é legal ajudar um pouquinho aqui, mas né, no final do mês todo mundo tem boleto para pagar. Então assim, e se essa lojista falasse assim, olha, para você que comprou enxoval, eu tenho também uma consultoria, se você compra de lista de enxoval e de, sei lá, a parte de organizar uma linha para maternidade, eu tenho parceria com uma pessoa que vai na sua casa organizar, ou você mesma vai organizar o quartinho do bebê, fazer as dobras, ensinar uma funcionária a fazer isso, que tem tudo a ver ali ainda com enxoval, né? Então assim, dá pra... como se fala, se você começar a cavar ali, dependendo do que vocês fazem, dá pra fazer muita coisa. E aí, é o que eu falei, agregar aí valor no que vocês já fazem hoje, tá? Sexto item aqui, qualquer pessoa pode ser uma Baby Planner, né? Uma vez eu vou contar isso pra vocês, a gente tava passando por uma análise aqui do curso de Baby Planner, conversando com algumas pessoas pra ver o que podia melhorar e tal. E aí a pessoa era um homem que tava analisando, e aí ele era um homem todo tatuado, assim, sabe? Tipo, e aí ele virou e falou assim, se eu quiser, eu posso ser uma Baby Planner? Aí eu falei assim, pode, não tem uma restrição, ele precisa gostar do mundo materno. Talvez vai ser difícil pra ele, né, criar uma imagem de uma Baby Planner, porque é um homem e tal, né?
o físico dele não é uma coisa que, tipo, nossa, que você associa com esse trabalho, né? Mas se ele quisesse ser baby planner, ok. O que que precisa? O que que eu quero dizer aqui? Você não precisa de nenhuma formação, você não precisa de nada para ser baby planner. Precisa ser mãe? Não precisa ser mãe. A única coisa que você precisa fazer é gostar do mundo materno, gostar de trabalhar com gestantes, tá? Eu, quando saí do mundo corporativo e fui trabalhar como baby planner, eu fiquei um espaço aí meio pensando, entendendo o que eu ia fazer. Não é que eu saí do mundo corporativo para ser baby planner, eu fiquei ali num processo, eu saí para ser baby planner, mas eu fiquei num processo para entender o que eu faria, né? E aí, eu como trabalhava com eventos, só que era do mundo corporativo, eu falei, talvez trabalhar com eventos, fazer eventos sociais, alguma coisa assim. Daí eu pensei, cara, eu vou trabalhar com noiva, Deus que me livre de trabalhar com noiva, porque noiva é tudo doida, tipo, noiva, né, fica aquela tensão do casamento, e imagina se der alguma coisa errada no dia do casamento, não sei o quê. E aí era uma coisa que eu não queria, que eu falei, não tem nada a ver comigo, eu não quero isso pra mim, né? Então assim, a mesma coisa, você gosta de trabalhar com gestante, você gosta do mundo materno, independente se você é mãe ou não, independente se você tem contato com isso ou não, independente se você conhece qualquer coisa ou não, não precisa, você só precisa gostar. O resto eu ensino no curso, fiquem super tranquilos com isso, tá bom? Você precisa fazer uma certificação para poder trabalhar como baby planner, gente. Por quê? Porque nessa certificação tem toda uma metodologia por trás. O que isso significa? Que eu fui batendo a cabeça e tropeçando anos para chegar onde eu cheguei. O que isso significa? Que vocês vão receber tudo mastigado. Eu validei esse processo, eu testei, eu criei, pus na rua, deu certo, fui lá, melhorei, voltei, melhorei mais, testei, entendeu? Então, tipo, tem uma metodologia por trás validada. E além disso, não significa que o que tá ali é só a questão do baby planner. Não, eu vou te ensinar até um negócio também. Eu vou te ensinar a pegar isso tudo que você aprendeu no curso e transformar num negócio para você. Eu vou te ensinar como é que você vai, desde desenvolver os seus serviços, divulgar até vender. Como é que você vai fazer um pós-venda, como é que você vai fazer isso na internet, nas mídias sociais. Então tem um processo por trás. É tipo assim, você ficou 17 anos assistindo Grey's Anatomy, aquele seriado de médico que passa, né, na televisão. Por isso você acha que você pode fazer, sei lá, atender alguém, que você é médico? Não, não é. É a mesma coisa que você falar, eu sou mãe, eu sei tudo, não sabe. Porque a gente, nesse quesito, a gente vai usar a nossa experiência. E quando a gente trabalha como baby planner, a gente não tem que passar a experiência, a gente tem que passar a teoria. Entendeu? A gente tem que falar assim, olha, isso aqui funciona por causa disso, eu vou escolher esse carrinho por causa disso. Não é porque, eu escolhi o carrinho porque comigo esse carrinho foi incrível. Não, não é assim, entendeu? Então tem todo um motivo para você ter uma certificação. Fora que assim, poxa, ela fez uma certificação, a pessoa se empenhou para estudar aquilo, né? Ela é a mesma, o médico vai fazer uma especialização, por quê? Porque ele quer ter uma excelência maior em cima do que ele já conhece, ele quer atender aquele nicho, aquele pontinho, a mesma coisa da baby planner, ela é uma especialista materna, tá? Próximo item, o 8º item aqui que a gente tem na nossa lista, tá acabando, são 10 itens aqui. Você pode atender pessoas de onde você estiver. O que isso significa? Que você pode trabalhar online da sua casa de pijama. Se você morar numa fazenda no interior do além, desde que tenha internet, você também consegue trabalhar. Se você quiser trabalhar na praia enquanto seus filhos estão de férias, você também consegue trabalhar. Se você quiser trabalhar só de manhã, só à tarde, se você quiser trabalhar de um café, se você quiser trabalhar de um coworking, qualquer coisa você pode. Você trabalha da onde você quiser. Gente, isso é assim, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Porque hoje em dia a gente tem uma vida que requer tempo. Tempo é um bem muito precioso nosso. E se a gente tem essa facilidade de trabalhar onde a gente quer, né? Então assim, eu estou trabalhando agora de casa, aí à tarde normalmente eu levo... Hoje não, porque eu tô achando que esse tempo não tá colaborando. Mas se à tarde tiver um dia bom, que não tem chuva, eu levo a minha filha para andar a cavalo. O que eu faço, gente? Computador embaixo do braço, sento, ou eu estudo, ou eu atendo alguma coisa que eu preciso resolver, faço, enfim, alguma demanda que eu tenho. Eu trabalho. Onde a Letícia ficava na natação, computador, estava trabalhando, estava preparando conteúdo para vocês. Então, assim, isso é uma vantagem surreal. Tem filho pequeno em casa.
Dá pra trabalhar também. O filho vai pra escola, ganha tempo ali trabalhando, trabalha de casa. Gente, isso não tem preço. Não tem preço você poder trabalhar de onde você quiser, tá? 9º item, você só precisa do seu celular para trabalhar, sem investimentos. Óbvio, um computador ajuda, porque às vezes é chato ficar lá usando o celular, né? Telinha pequena, eu tô começando a ficar cega, gente, que eu tô começando a... Eu vou fazer 40 anos em novembro, eu tô criando né? Tá me dando um nervoso, assim, de ficar velha. E aí começa a ficar difícil enxergar as coisas, então o celular às vezes complica, né? E aí às vezes é pequenininho, é difícil de digitar e tal. Um computador é legal. Você só precisa ter isso. Você depende de você mesma para trabalhar. Que investimento você precisa fazer? Você precisa alugar um local físico? Não. Você precisa contratar fornecedor? Não. Você precisa fazer estoque? Não. Você precisa ter funcionário? Não. Você não precisa de nada disso. Você trabalha você com você mesmo onde você quer, no seu tempo. Você precisa do celular, da internet ou do computador. Só. O resto depende de você. É o seu conhecimento que vai te trazer as clientes e você vai fazer. E você vai entregar o trabalho para elas, tá? E por último, só voltando aqui no item, o único investimento que você precisa fazer além disso é a certificação, tá? Que é a base para você começar a trabalhar aí. E por último, você conquista liberdades, né? Que eu falei já, de flexibilidade de tempo, que você trabalha quando você quiser. Não significa, gente, que você vai trabalhar menos. Eu não trabalho, mas você até pode, desde que você entenda o tempo que você precisa ter para trabalhar. Então eu entendi, na época que eu trabalhava de baby planner, que eu precisava de 4 horas por dia para trabalhar. Aquilo me atendia. Então, 4 horas por dia era ok. Se eu quisesse dormir as outras 4 horas, se eu quisesse ficar no shopping as outras 4 horas, se eu quisesse ficar olhando pro teto as 4 horas, tudo bem. Mas eu precisava de 4 horas para trabalhar. Óbvio que eu trabalhava mais, mas assim, o mínimo necessário para entregar, o mínimo que eu precisava fazer eram 4 horas, tá? Então assim, você consegue... E aí você não tem flexibilidade de tempo. Então, por exemplo, hoje em dia, o que eu faço? Eu gosto de fazer exercício, eu gosto de fazer exercícios de manhã. De manhã eu treino, eu vou pro beach tênis, eu faço a minha yoga, eu volto, eu estudo. Aí tem dia que eu tenho que trabalhar mais, eu trabalho mais, não faço alguma coisa que eu precisava, enfim, que eu precisava fazer na rua. Eu concentro os dias que hoje eu tenho que, hoje mesmo eu tenho que fazer umas coisas na rua depois da live. Eu vou fazer umas coisas na rua, depois eu vou estudar, depois eu vou fazer... Enfim, gente, você consegue organizar a sua rotina de acordo com a sua necessidade. É isso que é flexibilidade de tempo. Então, eu trabalho quando as meninas estão na escola. Eu tenho que arrumar o meu tempo para poder atender enquanto elas estão estão na escola, entendeu? E se elas estão em casa, eu trabalho à noite, se precisar. Eu trabalho de sábado, de domingo, ok, porque durante o dia eu fiquei com elas. Então, é isso. A gente ajeita a agenda do jeito que a gente quer. A liberdade de local, que é essa que eu acabei de falar, que a gente trabalha de onde a gente quiser, né? Então você trabalha de onde você quiser, quando você quiser. E por fim, você ainda tem uma carreira rentável, que vai te trazer um retorno financeiro aí no final do mês, entendeu? E óbvio, quanto mais você trabalhar, mais retorno tem. Quanto mais você se empenhar, mais retorno tem. Quanto mais você seguir ali o que eu falo nos cursos, mais retorno você vai ter também. Sem achar que as coisas caem no colo, isso não existe. Mas tem todo um processo aí pra vocês acompanharem um passo a passo, que vai ajudar vocês nesse processo, tá bom? E pra terminar, gente, eu quero contar uma historinha aqui pra vocês, que eu quero que vocês... Quero deixar uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês, tá bom? Tem paciência que eu escrevi essa história ontem, escrevi nesse roteiro. É uma historinha mesmo, de Era Uma Vez, tá? Era uma vez um reino, gente, cercado de muros. E esses muros não eram altos, tá? Mas eles impunham um limite ali no reino. E aí, gente, não existia portão nesse reino. Tudo que acontecia ali, então assim, ninguém entrava, ninguém saía. Tudo era produzido ali, tudo que as pessoas precisam tinham ali dentro, tá? Era uma coisa autossuficiente. Então imagina lá um reino cercado de muros que ninguém entrava e saía. Só que desde sempre foi assim, né? Ninguém nunca ultrapassou os muros desse reino. Não era uma regra ou uma lei, tá? Era uma coisa que, tipo, era normal. As pessoas não conseguiam ver diferente. As pessoas desde sempre estavam ali e desde sempre as pessoas seguiram ali, tá? Então todo mundo que nascia ali permanecia a vida inteira ali, gente. Era aquela vidinha lá, vivendo as mesmas coisas todo dia, coisas boas e ruins, mas elas não tinham a opção de ver o outro lado do muro, tá? As crianças viam os adultos vivendo daquele jeito e aquilo era vida, gente. Ninguém questionava, porque eles traziam isso pra vida deles, né? Igual a gente, tipo, vê os nossos pais fazendo alguma coisa, a gente traz aquilo pra nossa vida. Até que um dia nasceu uma menininha muito curiosa
E ela começou a questionar porque ela queria entender, né, as coisas que aconteciam do outro lado do muro. Ela falou, o que tem do outro lado do muro? Por que ninguém foi pro outro lado do muro? E se eu pular o muro, o que vai ter lá? Né? Será que continua o mundo lá fora? O que será que tem do outro lado que vai ser melhor do que eu já tenho aqui dentro? Ou pior, né? E essa menina estava destinada a descobrir, destinada a responder essas perguntas, na verdade. Né? Ela queria saber o que tinha do outro lado do muro e por que ninguém contava nada pra ela. E aí ela começou a perguntar no reino inteiro, por que tem do outro lado do muro? Por que ninguém vai do outro lado do muro? Por que eu tô aqui dentro? Por que não tem porta? Por que, né? E aí as pessoas olhavam pra ela assim, tipo, não sabiam nem responder, porque ninguém nunca nem pensou o que tinha do outro lado, que existia um muro e que poderia ter alguma coisa do outro lado do muro. Era uma coisa já tão normal na vida das pessoas que não mudava nada. Mas ela estava disposta a resolver, a mudar isso, tá? Ela desejava saber muito o que tinha do outro lado do muro. Se você assistiu a live da semana passada, a gente falou muito sobre a diferença de querer e desejar. Então, se você não assistiu, vai no YouTube e assiste a live da semana passada que a gente fala sobre isso, tá? E que tem uma diferença muito grande entre querer e desejar. Então, ela desejava ver o que tinha do outro lado do muro. Só que ela não teve ajuda de ninguém deu bola pra ideia dela, e ela falou, então, tá bom, vou resolver sozinha esse negócio aí. E ela foi subindo o muro, começou a encaixar o pezinho aqui, subindo, não sei o que. E aí, ela, quando chegou em cima do muro, gente, ela ficou impressionada com o que ela viu do outro lado. Imagina que o reino estava assim na ponta de um penhasco, uma paisagem maravilhosa, tinha um mar ali embaixo, os pássaros passando, ela viu que tinha muita coisa em volta, tá? E na hora ela resolveu sair de cima do muro e ela foi ver de perto tudo que tinha. E aí ela descobriu outros reinos, ela conheceu pessoas que agregaram muito na vida dela, ela viu paisagens, enfim, essa saída dela de cima do muro, né, foi incrível pra ela. Tanto que depois, um tempo depois que ela viu tudo que era bom, ela voltou pro reino e fez as pessoas olharem também do outro lado do muro. Falou, gente, olha, legal lá do outro lado do muro, vamos lá. Vamos ver, né? E aí, gente, o que eu queria contar pra vocês? Essa historinha foi de verdade, eu escrevi ontem, escrevi esse roteiro pra vocês da live, porque o que eu quero mostrar pra vocês? Eu quero fazer uma analogia aqui pra vocês. Eu trouxe essa historinha pra associar aqui uma realidade. Eu acho que eu tenho um pouquinho dessa menina, a curiosa que queria ver o que tinha lá do outro lado do muro. O que eu tô fazendo pra vocês aqui? Gente, olha só, lá do outro lado do muro tem um negócio chamado Baby Planner, que é um negócio muito legal. Um negócio que vai agregar de verdade na sua vida. Que eu vi, que eu fiz e que é legal e tô trazendo isso pra você, tá? E vocês também têm um pouco dessa menina. Porque se vocês estão aqui, vocês querem uma coisa diferente. Então, de alguma maneira, vocês estão ali querendo saber o que tem do outro lado do muro, certo? Né? Então, assim, vocês querem saber o que vocês podem conquistar, o que vocês vão encontrar quando vocês saírem do outro lado do muro. Vocês podem continuar vivendo aí o dia a dia de vocês sem olhar para o outro lado do muro, sem saber o que tem lá do outro lado, ou vocês também podem querer escalar esse muro e ver o que tem do outro lado. É fácil escalar o muro? Depende da sua vontade, da sua disposição, quanto que você quer ou quanto você deseja isso, né? E aí o que eu quero mostrar para vocês? Que ser Baby Planner, por mais que seja um trabalho diferente, que às vezes nem todo mundo conheça ainda, né, os detalhes, que tem grandes oportunidades ali, tá? E uma chance de você conseguir ter essa flexibilidade de tempo, essas liberdades importantes e ainda uma carreira rentável no mundo materno, porque você consiga ter seu próprio negócio no mundo materno, tá? Então assim, era isso que eu queria contar pra vocês, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí enquanto eu dou um golinho de água aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então é o seguinte, gente, eu vou encerrar a live de hoje. A live vai estar gravada no YouTube, daqui a pouco eu já disponibilizo lá. E é isso, gente, tem muito conteúdo. Se você está realmente disposta aí a atravessar esse muro, continua acompanhando aqui. Tem conteúdo novo todo dia aqui no Instagram, tem as lives que ficam gravadas no YouTube. Vocês podem me chamar nos directs se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E logo mais aí a gente abre as inscrições para a próxima turma de Baby Planner, tá, gente? Provavelmente mais pra frente, aí setembro. Ainda não tenho as datas, mas quando a gente tiver informação eu trago aqui pra vocês. E é isso, gente. Até semana que vem. Obrigada aí por terem acompanhado a live de hoje. Obrigada. Tchau, tchau.